Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam. Nós vamos falar sempre de assuntos assim da cultura esotérica, dando uma prioridade também a assuntos da psicologia junguiana, tarô, astrologia, que são os carros-chefes aqui do nosso canal, mas sempre que possível vamos trazer também outros oráculos, outros conhecimentos da cultura esotérica que servem para a gente até como complemento e ajudam também a aguçar nossa curiosidade, a ver se interessa a gente também trabalhar com outros assuntos e outras questões que ajudam a gente no nosso autoconhecimento, né? Hoje nós vamos comentar mais um mito da jornada mítica, que é do livro Uma Viagem Através dos Mitos, de Liz Greene e Juliet Sharman Burke, né? Então, o mito de hoje vai ser o de Ares e Hefesto, que se relaciona com o tema amor condicional dos pais para com os filhos, né? E a gente vai ver como elas têm a trazer de informações. Eu tenho dito aqui que esse livro a gente escolheu para falar sobre mitos que estão presentes nesse livro, porque são mitos assim escolhidos cuidadosamente por essas duas autoras. A Juliet Sharman Burke, junto com Liz Greene, já produziram trabalhos como, por exemplo, o tarô mitológico, né? Todos conhecem e tal. E também Liz Greene é uma astróloga famosíssima que tem livros muito assim queridos dos astrólogos, livros bem sérios e importantes, envolvendo não só a astrologia, como também o conhecimento dela que ela tem sobre a psicologia junguiana, como analista junguiana que ela é, e também sobre mitos, né? Então ela sempre juntou tudo isso e, como eu disse já nos outros vídeos dessa série, que é uma série, vocês podem encontrar uma playlist, eu vou deixar até a playlist na nossa descrição, na descrição desse vídeo, para vocês tomarem conhecimento de outros que a gente já colocou aqui, certo? Mas o que eu tenho dito é, em geral, que ela, com o conhecimento dela de mitologia, de astrologia tão profundo, ela acabou deixando de mitologia como dependente desses dois, e ela resolveu fazer um livro justamente sobre os mitos. E esses mitos foram escolhidos de uma maneira bem assim organizada e didática, tratando de questões psicológicas importantes, e conhecer esses mitos, conhecer mito por mito desse tipo, ainda que ela pega só um trecho do mito que se refere ao tema que ela está querendo abordar, a gente lendo tudo isso, a gente acaba tendo uma informação bem ampla, bem completa sobre a importância que a mitologia tem para o psicológico e até também para o astrológico, mesmo ela não fazendo nesse livro uma abordagem astrológica, até para poder também conseguir absorver talvez um público que não se interessa tanto por astrologia, mas quem se interessa e conhece os outros livros dela, que ela fez abordagens associativas da mitologia, da psicologia junguiana com a astrologia, aqui a gente encontra até enriquecimentos bem grandes para a gente conseguir ainda contribuir mais com os conteúdos dos mitos, ainda que eles estejam em tamanhos mais reduzidos para que possam servir de aprendizado mais direto, mais rápido e sem ter assim um conteúdo assim tão extenso a ponto de distanciar as pessoas no aprendizado, que às vezes é muito simples, presente em cada mito desse, no que cada mito desse tem para nos informar como sabedoria, certo? Então, ao invés de a gente trazer aqui somente os comentários dessas autoras, Liz Greene e Juliet Sharman Burke, vamos também explorar a profundeza das narrativas desse mito através de 3 perspectivas que assim vão nos ajudar até a entender mais e até encontrar camadas ocultas que estão presentes, né, dentro da psique humana e das dinâmicas cósmicas. Então a gente vai tentar trazer também uma interpretação junguiana, além da que a Liz Greene já faz, mas ela faz uma interpretação junguiana assim, bem focada mesmo no entendimento direto do mito, e eu aí vou tentar trazer de alguma forma também uma abordagem junguiana mais focada, digamos assim, nas subpersonalidades, nos elementos que compõem a nossa psique em si, e ver como os personagens, né,
podem ser representados por essas subpersonalidades, subpersonalidades existentes na nossa psique, certo? Também vamos fazer uma abordagem astrológica, com uma ousadia aqui, né, de tentar trazer uma abordagem que a Liz Green poderia estar fazendo até muito melhor, mas a gente, como um exercício, como uma forma de exercício, a gente vai trazer coisas que ela própria talvez estivesse trazendo, se por um acaso ela quisesse colocar no livro essa abordagem astrológica. E por fim a gente vai fazer também uma abordagem teosófica desse mito aí que a gente tem para trazer para vocês. E daqui para frente, né, era para a gente ter feito até isso mais detalhadamente, fizemos um pouco essa análise, mas não dessa maneira tão discriminada como a gente vai estar falando aqui, certo? Então se preparem para essa jornada de autoconhecimento que a gente vai viver aqui, né? Uma reflexão interna em perceber a si mesmo a partir de alguns elementos que a gente tem nesses mitos, e é o que vai acontecer logo depois da nossa vinheta. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver aqui o que é que as autoras, né, Liz Green e Juliet Scharnenberg fala sobre este mito, né, Ares e Hefesto. Ela começa dizendo o seguinte, como subtítulo, né, quem fica com a moça? A gente até coloca na nossa thumbnail isso, né, porque é o mote principal desse mito. Aí ela diz o seguinte: esta lenda grega retrata a batalha entre dois irmãos pela mesma mulher e a fonte secreta da rivalidade que reside na interferência dos pais. A rivalidade entre Ares e Hefesto não eclode porque seus temperamentos os levassem a se odiar, mas porque os pais os usam como peões num jogo. Em termos psicológicos, poderíamos chamar esse jogo de amor condicional. A promessa de que, se um filho for ou fizer determinada coisa, os pais lhe darão seu amor em troca. Mais uma vez, aquele tema que a gente vê que os pais ficam projetando nos filhos o seu futuro, né? Aquilo que gostariam de ter feito não fizeram, aquilo que até fazem e gostam de estarem fazendo, mas que não respeitam como sendo a opinião do filho algo diferente, ou dos filhos. E aí é importante a gente perceber como isso é algo que precisa ser muito bem ressaltado para que haja uma percepção dos pais de que isso não é uma coisa positiva, não é uma coisa válida. Recentemente eu assisti um filme que é Homem com H, que retrata a história de Ney Matogrosso e mostra isso, né? De certa forma, como um pai que era militar via no filho uma forma diferente de ser e que ele não pretendia seguir, nem queria seguir um modelo que o pai estava querendo para ele, e ele se rebelou e conseguiu se firmar como um dos maiores artistas, um dos maiores músicos, cantores e até produtores também do Brasil, de musical e tal. E por mais que a gente até entenda que em alguns momentos o próprio Ney também foi bem incisivo e bem direto, bem forte, mas se ele não fosse assim, ele não conseguiria resistir ao que vinha sobre ele. Então, de certa forma, é um pouco isso que está sendo colocado aqui, só que dentro de uma outra perspectiva, porque envolve até uma terceira pessoa, que seria o amor que a pessoa estaria vivendo junto com, né, com ela, a outra pessoa que estaria convivendo com essa pessoa, que seria um filho ou outro, e nessa hora entra a questão de quem a gente vai, de certa forma, colocar como prioridade em determinadas decisões, como se os pais pudessem mesmo decidir sobre quem que o filho deve ficar, com quem seria o amor ideal para o filho, ou até qual seria a mulher melhor para aquele filho. E, de certa forma, aí essa disputa de quem vai ficar com a moça passa por toda essa questão aí, né? Porque nesse caso, desse conto, os pais têm uma influência muito forte, ou tiveram uma influência muito forte, como vocês vão ver, na escolha, né? Na forma como a escolha aconteceu, de alguma maneira induzida, né? Muitos dizem, não fui eu que influenciei, mas no íntimo, lá no inconsciente, eles entendem como se fosse assim, olha, eu estou servindo mesmo como um bom modelo para meu filho, já que ele, ou minha filha, ou para uma mãe falando, ou um pai falando isso,
de certa forma, dando a entender de que eles estão se sentindo como bons pais, que estão servindo de bons modelos, etc, etc. Quando a gente sabe que não é bem por aí a análise que tem que ser feita. O cuidado que tem que se ter é para analisar mesmo se as escolhas estão sendo dos filhos, porque o verdadeiro amor incondicional é aquele que respeita a vontade dos filhos, respeita as necessidades, respeita o direcionamento de escolhas que eles têm, sem uma influência muito forte, certo? Então isso é uma coisa muito importante para a gente analisar, porque tem acontecido demais. Eu que sou professor da faculdade vejo quantos e quantos alunos que fazem arquitetura têm pais arquitetos, e aí a gente sempre fica naquela questão, né, de saber se foi realmente uma influência dos pais ou não, se existe realmente aquela vontade. Eu não questiono nem a questão do talento, porque o talento a pessoa pode desenvolver em si. Eu me lembro que houve uma época em que estava acontecendo 3 novelas na televisão que tinha arquitetos. Tinha uma novela Sabor Tropical, alguma coisa assim, tinha A Viagem, e tinha uma novela de Glória Pérez que tinha um arquiteto que era mal sucedido e virou artista, tinha uma outra das 7, se eu não me engano, que era de um arquiteto que trabalhava no escritório e ralava para poder ganhar o seu ganha-pão, e um outro que era bem sucedido, riquíssimo, numa casa maravilhosa. Aí eu até perguntava aos alunos assim: você vê pela novela das 6, das 7 ou das 8, para saber até como que era a perspectiva dele em relação à arquitetura e tal. Mas quando é por uma influência, de alguma forma, de ter visto a atuação, a atividade, menos mal, porque a pessoa está se apaixonando pela profissão em si, pela atividade, pela ação, pela atitude que se tem de se fazer como profissional. Mas quando é simplesmente por uma influência indireta, por alguma coisa assim, é preciso ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas se frustram na profissão e acabam não sendo aquilo que as pessoas queriam mesmo depois que começam a trabalhar em si. Então, Ares e Hefesto eram filhos de Zeus e Hera, rei e rainha do Olimpo. Já vimos um pouco da infância difícil de Hefesto, de sua eventual reconciliação com os pais, que a gente viu, né, ele criar inclusive uma cadeira que aprisionava a Hera. Durante um tempo ele negociou que só liberava ela, né, por conta de ele ter sido expulso do Olimpo por Hera, pelo fato dele ser feio, pelo fato de ele ser uma criança não tão atrativa. Aí, o que acontece? Ele acabou fazendo uma barganha, nesse caso aí, de ter o amor de Afrodite, mesmo Afrodite não sendo apaixonada por ele, sendo ela, digamos assim, alguém que exigia uma beleza, de certa forma, e Hefesto não tinha essa beleza. Então, tudo isso aconteceu em um outro mito lá atrás, que a gente já analisou, que já faz parte da série, e vocês podem olhar na nossa playlist. Eu vou deixar também um card aqui do lado, para vocês também verem esse mito, se quiserem, né, para perceber a continuidade da história de Hefesto, apesar de que o que a gente vai relatar aqui é independente e funciona sem precisar conhecer a outra história dele anterior, certo? Então, embora a história aqui narrada seja ligeiramente diferente, podemos ver o surgimento de muitos temas semelhantes. A infância de Ares foi bem diferente da do irmão. Quando ele nasceu, uma nova luz brilhou no Olimpo, pois, ao contrário de Hefesto, Ares tinha um físico impecável. O brilho de seu pai e a grandeza de sua mãe embelezavam seus traços e fortaleciam seus membros. Hera perguntou que dádiva Zeus daria àquele belo filho por herança, mas Zeus já dera de presente o sol e a lua, o mar e o mundo das trevas. Não conseguia pensar em nada que pudesse dar a esse filho tão adorado por Hera. Enfim, como sua mulher o importunasse constantemente com o assunto, mandou seu mensageiro Hermes vasculhar a terra e os céus à procura de um presente adequado. Hermes, porém, também filho de Zeus, não gostava do meio-irmão Ares. Apesar de belo, o novo deus era, aos olhos de Hermes, sensal e mal-humorado. Sua voz tonitruante e seu poderoso chute pareciam ser seus únicos talentos. Mas em parte por lealdade a Zeus e em parte por maldade, Hermes acabou levando ao Olimpo a encantadora deusa do amor e do desejo Afrodite, que acabara de surgir no mar. Bom, sua graça
e beleza era um tributo adequado ao novo filho. Sua propensão a criar transtorno era um tributo igualmente adequado, embora a princípio somente Hermes tivesse conhecimento disso. Enquanto se celebrava a festa de aniversário do jovem Deus, Hermes revelou a bela Afrodite a Ares, que apesar de ser apenas um menino, reagiu com sinais inconfundíveis de franca lascívia. No mesmo instante, Hera pensou em seu filho primogênito, Hefesto, que morava sob as águas do mar no reino da deusa marinha Tétis. Na festa, Tétis estava usando um broche maravilhoso e Hera, que o cobiçava, pediu para ser apresentada a quem o havia feito. Com certa relutância, Tétis chamou Hefesto ao Olimpo. Assim, mãe e filho ficaram frente a frente pela primeira vez desde que o menino fora tirado dos céus. Como desejasse os tesouros que só ele era capaz de criar, Hera convidou Hefesto a permanecer no Olimpo. Em seguida, perguntou-lhe que presente ele queria para selar essa tardia reconciliação entre o filho magoado e a mãe inconsciente e a mãe inconsequente. Bom, aqui eu faço só uma pausa para dizer que às vezes tem diferentes versões dos mitos, né, por diferentes autores. E aqui a gente está vendo já, por exemplo, como Hefesto acabou conquistando a possibilidade de casar com Afrodite de um outro meio, de uma outra maneira, diferente do outro mito que a gente vê que ele cria uma cadeira que prende Hera e Hera acaba tendo que prometer que vai permitir o casamento de Afrodite ou fazer com que o casamento aconteça de Afrodite com ele, e aí foi um outro caminho, certo? Mas nesse mito é isso que importa, e é importante a gente entender que mesmo as histórias não batendo, não coincidindo, elas têm cada uma delas um significado importante para ser analisado do modo como ela está sendo contada, certo? Hefesto não pôde pensar em nada que quisesse e que ele mesmo não soubesse fazer. Então, viu o presente que Hermes levara do mar para Ares e na mesma hora soube o que desejava. Pediu para desposar Afrodite, embora a princípio Zeus se opusesse a essa união inadequada, a vontade de Hera prevaleceu. Sua lealdade deslocara-se de Ares, o belo deus da guerra, para o deus artesão aleijado, que sabia fazer coisas tão bonitas. Assim, Afrodite foi entregue de presente a Hefesto, enquanto seu irmão Ares era traído e bramia seu ódio e sua ira, arrastando-se no chão. Zeus baixou os olhos para aquele belo filho, cujo coração, por causa da mágoa e da recepção, estava ficando tão deformado quanto o corpo do irmão. Num acesso de repulsa, Zeus gritou: ódio, discórdia, violência, será esta a tua herança? Para que mais serves tu? E retirou-se abruptamente do salão. O matreiro Hermes foi então consolar o menino enfurecido, que de repente exigiu aos berros que a terra lhe pertencesse. Hermes explicou pacientemente que a terra não podia ser propriedade de nenhum deus, pois pertencia a si mesma, Na verdade, era a deusa Gaia, que era em si a terra já era uma deusa, então não pertencia a ninguém. Ares, porém, não estava disposto a tolerar outra decepção. O jovem deus da guerra jurou junto ao rio Estige que, se alguém mais recebesse a terra como presente, ele o dilaceraria, perfuraria e destroçaria em sangrentos pedaços. Hermes ouviu e se pôs a pensar: a quem pertenceria a terra um dia? Nesse alvorecer do domínio dos deuses, a humanidade ainda não fora criada. Bom, aí vem a questão assim, será que Gaia, como deusa, poderia pertencer a alguém? Seria talvez até uma possibilidade de fazer o casamento de Hermes com Gaia, mas isso não fica claro o que acontece aqui, certo? Bom, como comentário sobre isso, a gente tem no livro o seguinte: Hera exige um presente para seu belo filho recém-nascido por se orgulhar da beleza do menino, mas isso pouco tem a ver com as necessidades da criança. É a vaidade e não o amor
que a motiva. Zeus furta-se a responsabilidade de escolher o presente, e quantos pais atarefados, preocupados demais com seus próprios interesses, pedem a outra pessoa para comprar o presente de aniversário dos filhos ou mandam um substituto à peça da escola por não terem tempo para comparecer pessoalmente. Isso aí é um símbolo, né? Porque são muitos os possíveis exemplos para falar da indiferença ou da distância ou do afastamento ou da pouca importância que às vezes um pai acaba tendo para um filho por ele próprio não ser um pai presente ou uma mãe presente, dependendo de qual seja a condição, certo? Então, existe isso e isso é algo muito comum e aí é sobre isso que o mito está tratando também, né? Em especial, assim, construindo essa ideia, né, de um amor condicional que também já é fruto, de certa forma, da ausência de um amor verdadeiro, de um amor incondicional que seria independente de qualquer troca, né? De qualquer negociação. Quando se descobre que Hefesto tem talentos capazes de glorificar Hera e impressionar os outros subitamente, ele se torna o preferido e o antes adorado Ares é bruscamente posto de lado. Portanto, não surpreende que esses dois irmãos se tornem rivais ferrenhos e que o irmão humilhado se vingue do mundo em consequência disso. Um dos temas mais marcantes desse mito é a fria indiferença que Zeus e Hera demonstram por ambos os filhos. Ares pode ser impetuoso e voluntarioso. Ares pode ser impetuoso e involuntarioso, mas também tem qualidades positivas, força, coragem, energia, que merecem ser honradas. Se tivesse recebido uma dádiva adequada à sua natureza e se lhe fosse concedido o amor, poderia ter sido inteiramente diferente. Esses pais olímpicos não reconhecem os filhos como indivíduos, estão mais interessados no que os filhos podem fazer por eles. E o triste é que essa indiferença não é incomum em muitas famílias, ainda que talvez não da maneira brutal aqui relatada, e costuma ser profundamente inconsciente, não tendo a intenção de ferir. Também é comum o tema do amor dado em troca das coisas boas que o filho pode oferecer aos pais. Infelizmente, muitos pais, Infelizmente, muitos pais bem-intencionados, mas amargurados com decepções anteriores, querem que os filhos brilhem para que eles próprios possam refestelar-se no reflexo dessa glória. Se você for o que eu quero que seja, será o mais amado por mim. Tal é a mensagem não dita, mas a angústia provocada pelo amor condicional é intolerável para qualquer filho. Embora alguns consigam sair-se bem para agradar os pais, outros talvez um pouco como Ares, não têm inteligência ou talentos especiais para corresponder às expectativas dos pais. Como resultado, sentem-se humilhados e enraivecidos, vindo depois a descarregar essa raiva em terceiros, em vista de seu sentimento íntimo de não serem dignos. E o pai inteligente que obtém a preferência pode sofrer do mesmo modo. Tende a equacionar seu valor pessoal como a ideia de agradar os outros e pode passar a vida inteira tentando ser aquilo que os outros querem. Hefesto tem que continuar a criar objetos bonitos, querendo ou não, pois se parar, perderá o amor da mãe. Afrodite é a deusa do amor e, portanto, é um símbolo do próprio amor. Na verdade, o presente inicial oferecido a Ares é o amor que depois lhe é arrancado e entregue a Hefesto, com a condição de que este agrade à mãe. Os pais sensatos não fazem do amor uma dádiva condicional, mas o oferecem gratuitamente porque todo filho é digno de amor por si mesmo. Isso não impede a disciplina, mas impede a manipulação que prejudica muito mais os filhos do que uma punição
punição sincera e aplicada com justiça. Sejam quais forem nossas decepções com a vida, nossos filhos não têm obrigação de conduzir a sua vida de acordo com nossos desígnios, nem tampouco de nos compensar por algo que julguemos faltar-nos. Se Zeus e Hera tivessem reconhecido essa verdade simples no começo da história, não haveria guerra na Terra, de acordo com o mito. Bom, então, eu posso dizer a vocês, logo antes de começar os comentários nas três vertentes que eu falei no começo, eu posso já dizer assim, que essa inconsciência que acaba acontecendo por parte dos pais de atuarem desse jeito, eles serem inconscientes ao atuarem desse jeito, é algo que se explica facilmente dentro da psicologia junguiana, porque se uma pessoa acha que, de certa forma, ditar como deve se conduzir um filho, ou o que ele deve fazer para agradar o pai e a mãe, dentro de uma postura que é mais a partir da vontade deles do que da vontade dos filhos, a gente... Se essa inconsciência de os pais estarem decidindo o que eles querem para os filhos, muito mais pelo gosto deles do que pelo gosto dos filhos, a inconsciência de não perceber que aquilo está sendo uma coisa prejudicial, né? É algo compreensível, porque pense aí que quando os pais fazem isso de uma maneira muito egoísta. E é difícil para uma pessoa, dentro do conteúdo da psique, da proteção que se cria, do mecanismo, né, que a gente tem da natureza da psique, a gente acaba colocando isso numa sombra, né, essa compreensão, esse entendimento de que essa atitude não é muito a favor do filho em si, mas a favor de si próprio. Parece para a pessoa, há até uma convicção dos pais que a ideia do que o que ele está fazendo é algo muito positivo, quando ele não percebe o mal que está fazendo, ou eles não percebem o mal que estão fazendo, de querer traçar. E às vezes a indiferença é tão grande que mostra que assim, determinada dádiva pula de um filho para o outro, digamos assim, como se não fosse importante o gosto dele, a vontade deles. Assim, é mais assim, tipo, essa dádiva precisa ser oferecida para um deles, já foram oferecidas outras de tamanho gigantesco, muito maior, para outros fins, para outras realidades, o que já mostra que não havia um planejamento de considerar isso para ser dado aos filhos, né? Foi dado para outros, talvez que não estariam dentro do círculo, digamos assim, da família em si, e diante disso a gente já percebe aí uma falta de sensibilidade no sentido de perceber que mais importante do que o que a gente quer para os filhos é o que eles próprios querem. Então, dar essa liberdade, esse livre-arbítrio e poder, na condição de alguém que tem mais experiência e já tem talvez patrimônios, alguma coisa desse tipo, saber o que é que realmente o filho quer daquilo que os pais têm para oferecer e daquilo que eles podem oferecer dentro da experiência do mundo, da experiência que eles têm de vida também, que é o mais importante, vamos dizer assim, né? Mas acaba assim a gente entendendo que se os pais não estão nem sequer interessados em se dedicar um tempo porque são ausentes, para a dádiva ser algo que venha a ser produzido por eles próprios, imagine quão difícil vai ser, porque sobra então somente as coisas que já estão prontas e aí entra o juízo de valores sobre essas coisas que não é deles, dos filhos, mas sim dos pais, na hora de fazer a oferenda, de fazer essa herança que é uma herança induzida e acaba sendo algo fruto de uma negociação.
Bom, dentro de uma interpretação junguiana, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o mito de Ares e Hefesto se revela como uma poderosa alegoria das dinâmicas familiares disfuncionais e da formação da sombra, como a gente já falou e adiantou aqui. Primeiro ponto, Zeus e Hera como arquétipos parentais negativos. Zeus e Hera personificam pais que não oferecem amor incondicional. Zeus, o pai distante e negligente, que delega a outros a tarefa de presentear seus filhos, ilustra a falta de presença e responsabilidade paterna. Hera, a mãe vaidosa e condicionadora, que oferece seu afeto com base na beleza e nos talentos que lhe trazem orgulho, representa a mãe que projeta suas próprias necessidades e inseguranças nos filhos. Agora, Ares e Hefesto como aspectos da sombra. Ares, o belo e forte, mas impulsivo e irascível, representa a sombra da agressividade, da raiva e da necessidade de reconhecimento externo. Sua reação de fúria e juramento junto ao rio Estige revelam a ferida narcísica, causada pela rejeição e pela percepção de injustiça. Hefesto, o aleijado e artesão, talentoso, representa outra faceta da sombra, a dor da inadequação, a busca por aceitação através do fazer e possível repressão de outras necessidades emocionais em prol da aprovação materna. A competição entre eles pela mesma mulher, Afrodite, símbolo do amor e da beleza, demonstra a luta interna por integrar esses aspectos sombrios, e encontrar o próprio valor. Eu vejo até, faço um parêntese aqui, na questão da nossa área de arquitetura mesmo, a gente tem um exemplo muito forte aí associado a Ares e Hefesto, porque enquanto a gente teria em Ares a parte mais estética, porque já que ele é visualmente mais assim atrativo do que Hefesto, mas não tem o talento, não tem a capacidade de produzir ferramentas e instrumentos que o Hefesto tem. Por outro lado, a gente tem Hefesto que é feio, não tem a estética, não tem o visual, mas tem a funcionalidade, tem a capacidade de realizar coisas que possam ser úteis. Então isso aí é quase como que se fosse o Venustas e o Utilitas da arquitetura, faltando o Firmitas, de certa forma, que é a parte da estrutura, da segurança, que aí talvez pudesse ser representado por Saturno, E aí, já adiantando um pouco alguma coisa de astrologia. Bom, mas eu acho bem interessante mostrar que é quase como se fosse uma compensação. Um tem uma coisa, mas não tem outra, outro tem a outra, mas não tem a primeira. Então, assim, esse jogo é interessante para perceber como a gente fica, mesmo às vezes, nas decisões pessoais e na nossa vida ao longo de toda a nossa existência, de toda a nossa experiência, a gente passa por essas polaridades, de desenvolver mais uma coisa em detrimento de outra. Então, é importante perceber isso, e a gente vê em Jung muito essa enantiodromia, esse movimento pendular da gente de certa forma, crescer em algum sentido e perdendo o outro. É o momento de a gente entender que o inconsciente fala mais alto aí, porque quando tem coisas que são opostas, como um exemplo muito forte que é das funções da psique, que na astrologia são associados aos elementos, a gente tem o pensamento de um lado e o sentimento do outro. Quando a pessoa usa muito o pensamento, ela não consegue usar tanto o sentimento, porque ele é jogado no inconsciente. Ele é colocado mais no inconsciente, vira uma função inferior. Então isso é bem interessante. Acontece também com a intuição e a sensação, Quando uma é predominante, a outra acaba sendo mais, assim, não muito familiar, mais desconfortável para a gente, porque a gente jogou no inconsciente. Então esse jogo, essa realidade de ter sempre algum tipo de característica humana que seja forte, tendo outra que é oposta, reduzida, é muito assim comum na gente. A gente vai encontrar isso em muitos aspectos, e em alguns sentidos também faz parte da nossa estrutura psicológica e neurológica, etc., que mostra a gente uma
simultagnosia, uma incapacidade de ter uma agnosia, ou um conhecimento, ou uma capacidade cognitiva de duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Tem que ter uma em algum momento e a outra ficar obscurecida. E aquelas que estão no inconsciente, a gente faz com muita dificuldade, né? E principalmente se for em público ou interagindo com outras pessoas, né? É muito interessante analisar isso, porque a gente vê em Jung isso aparecer, e ele se inspirou justamente no Segredo da Flor de Ouro, quando ele traz a cultura taoísta do Yin Yang para a sua filosofia, para a sua psicologia, e isso acaba sendo muito enriquecedor. Bom, continuando aqui, a gente pode dizer que Afrodite como ânima proteção, né? Então, a Afrodite, a deusa do amor e do desejo, serve como uma proteção da ânima para os homens, ou do ânimos para Hera nos dois irmãos. Inicialmente oferecida a Ares como um reflexo da sua beleza física, é depois entregue a Hefesto em troca de seus talentos, né? Isso ilustra como o amor e a admiração podem ser condicionados e utilizados como moeda de troca dentro das dinâmicas familiares, impedindo o desenvolvimento de um relacionamento genuíno com o próprio feminino interior. Então, essa ideia de Afrodite como ânima, né, como uma proteção, como digamos assim, a mãe, né, a mãe que é aquela que aparece pela primeira vez num relacionamento, quando a pessoa nasce, tem a mãe como referência, né? Isso a gente vai ver mais até detalhadamente quando falar de astrologia, né, da interpretação astrológica. A gente entende aí que mostra como essa relação não sendo muito boa, havendo essas moedas de troca, essa questão de ver com quem fica a filha, e se o filho faz uma coisa boa, recebe um prêmio, se não faz uma coisa ruim, não recebe. Isso aí acaba sendo uma coisa muito ruim para o relacionamento. É uma coisa que inclusive é trabalhado na constelação familiar e lida com essa questão, com esses complexos, né, paternos, maternos e familiares em geral, certo? Bom, continuando aqui, né, o amor condicional e suas consequências. O mito escancara os efeitos destrutivos do amor condicional. Ares aprende que seu valor está em sua aparência e força. E quando isso não é suficiente para garantir o amor de seus pais, ele se torna amargo e violento. Hefesto, por sua vez, aprende que seu valor reside em sua capacidade de produzir coisas belas para agradar a mãe, correndo o risco de perder a conexão com seus próprios desejos e necessidades. Nós temos tanto a aparência quanto a utilidade, né, como a gente viu aí no Venustas e Utilitas da arquitetura, né, mas temos também a estrutura de Saturno, que é essa coisa dentro do tripé vitruviano, que é a capacidade de sabedoria, de analisar, de ponderar, de fazer um discernimento entre essas duas coisas e ver que não são essas coisas que vão fazer a gente ser aceito na sociedade ou não. Nós temos que ser nós mesmos e entendermos que todos nós estamos em um processo evolutivo. Então, se uma pessoa é mais bela do que, digamos assim, alguém que é útil, que sabe fazer as coisas, ou que é mais útil, que sabe fazer as coisas do que tem a beleza, ela não vai ser colocada de lado por conta disso, e isso é algo que muitas vezes funciona como autossabotagem na cabeça das pessoas. As pessoas têm um problema muito sério de autoestima em função disso, né? Claro que esses dois componentes não são os únicos, são apenas representações daquilo que faz com que a gente se sinta abaixo, inferior às outras pessoas, ou superior às outras pessoas, porque funciona dos dois lados. Ou a pessoa se sente o máximo, ou se acha, ou é uma pessoa que faz e acontece e acha que todo mundo está gostando daquilo, ou então é uma pessoa que acha que todo mundo está detestando. Então tem que se pensar nesse sentido, e a família muitas vezes pode ajudar nisso. Aliás, a família ajuda ou atrapalha nisso, né? Quando julga os filhos, quando atua na hora de reprimir os filhos, ou quando no momento em que vai analisar um feito, uma ação do filho, ou a aparência do filho ou da filha,
faz um comentário que pode parecer que não afeta em nada, mas acaba afetando, e ao longo de muito tempo isso vai sendo trabalhado, porque se isso for repetido, acaba sendo algo prejudicial, bastante prejudicial para o desenvolvimento da pessoa. Então é importante que a gente entenda tudo isso e entenda também que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos o que há de valor e o que há também para ser trabalhado. Isso é o confronto com a sombra, isso é o confronto com o lado que a gente precisa encontrar dentro de nós mesmos. Então a gente tem que entender, como eu sempre digo aqui nesse quadro, que tanto Áries como Hefestos estão dentro de nós. São pessoas que representam figuras da nossa psique, e Hefesto é aquela pessoa da utilidade, do fazer, do ajudar, do tentar ser útil para poder agradar, para poder não ser cancelado, agora como se diz assim, na questão de todas as redes sociais que existem por aí. E o Áries é aquele que tem que ser de alguma maneira atraente, tem que ser alguém que de certa forma não seja desagradável com as outras pessoas, e isso não diz respeito nem só à aparência, diz respeito também ao trato, ao jeito de ser, ao jeito de agir com as pessoas, de falar com as pessoas, certo? Bom, aí tem outro item que é a tarefa de individuação, que está presente aí numa análise psicológica junguiana, A mensagem junguiana central reside na necessidade de reconhecer e integrar esses aspectos sombrios, que a gente falou agora, desidentificando-se das expectativas parentais e encontrando o próprio centro de valor, porque mesmo as expectativas parentais positivas, elas não são boas em alguns momentos, se elas não forem trabalhadas corretamente, se elas não forem entendidas se elas não forem entendidas somente como um incentivo, como uma forma de mostrar que a pessoa não é aquele ser ruim que pode parecer para ele próprio. Então, é importante que os pais percebam para que lado o filho está indo, para um lado mais de vergonha de si mesmo, de autoestima baixa ou de autoestima elevada, supremacia, essas coisas, para que possa compensar, trabalhar essas coisas da melhor maneira possível, não cortando, não redirecionando, não agredindo, não julgando, mas tentando redirecionar aquele lado que pode ser de autoestima ou de baixa autoestima, que para num sentido que possa ser positivo para o aprendizado dele. Áries precisa aprender a canalizar sua energia e força de maneiras construtivas, enquanto Hefesto precisa reconhecer seu valor intrínseco além dos seus talentos. A cura reside em transcender o jogo do amor condicional e buscar o amor incondicional dentro de si. Ou seja, a gente não gosta de uma coisa por isso ou por aquilo, a gente simplesmente gosta. A gente simplesmente precisa ter esse amor incondicional, que é um amor universal também, que é aquele que não cria uma barreira para gostar por isso ou por aquilo. Não é fácil porque demanda também um pouco de transcendência, um pouco de desapego a determinadas coisas que fazem com que a gente goste de uma interação com outra pessoa, que vem de lá de trás, Vem do próprio processo de interação parental e das próprias expectativas que os pais colocam em nós. Bom, agora vamos entrar na interpretação astrológica. Então, do ponto de vista astrológico, a gente pode analisar as personagens do mito como representações das energias planetárias, arquetípicas e das dinâmicas familiares, como trânsitos e aspectos desafiadores no mapa de uma pessoa, de uma família, de um indivíduo, etc. Então, são, digamos assim, associações, analogias que a gente pode fazer do mito com algumas interpretações que ocorrem na hora que a gente estuda o mapa astral. Então, Áries como Marte, a gente pode entender que Áries é a personificação do planeta Marte, o deus da guerra, da ação, da energia bruta e da assertividade, muitas vezes agressiva, às vezes determinante para resolver algum problema, e a energia para fazer esse problema ser resolvido, a energia para agir na vida no que precisa de energia, então é Marte aí, e que é o Áries, Então, o seu nascimento trazendo uma nova luz de beleza física pode ser associado a um Marte bem aspectado, em signos de fogo ou com influências de Vênus, A impulsividade dele, a raiva, a necessidade de posse da terra, o plano material, os recursos, etc., refletem a natureza marciana quando ferida ou não integrada de forma saudável.
Então isso é a ideia de que a gente pode entender do significado de Marte aí no mito, né, dentro da perspectiva astrológica. Hefesto, ele pode ser comparado a Vulcano ou a um Saturno retrógrado no mapa, né? Hefesto, com a sua deformidade física e seu talento para a criação através do fogo e da dor, pode ser associado ao planeta Vulcano, um planeta hipotético que representa a força de vontade focada e a transformação através de dificuldade, ou a um Saturno aflito ou retrógrado, né, indicando desafios na autoexpressão, sentimento de inadequação e um caminho de realização através da superação de obstáculos. Seu domínio da arte e da metalurgia simboliza a capacidade de transformar a dor em beleza e utilidade. Aí a gente pode ver duas coisas. Primeiro, Vulcano é um planeta hipotético, mas dentro da teosofia a gente sabe que ele é um planeta que existe em uma outra ronda, né, uma outra sequência de cadeias planetárias aí. Vale entender depois como é esses esquemas de cadeias e rondas planetárias. Se quiserem eu boto aqui no card para vocês verem um vídeo que a gente fez sobre esse assunto. Mas uma outra coisa que é importante a gente entender, olha os cachorros aí de novo, uma coisa que é preciso que a gente entenda é assim, se Hefestos atua de certa forma como um Saturno retrógrado, a gente tem que entender que nessa hora valiosíssimo seria esse Saturno atuar de uma forma não retrógrada, de uma forma progressiva, porque o Saturno progressivo e não aspectado negativamente ou aspectado positivamente, ele traz sabedoria, ele traz assim discernimento, ele traz maturidade, e a maturidade aí é extremamente necessária para que a pessoa possa equilibrar Áries e Hefesto, ou até mesmo equilibrar o Hefesto dentro de nós, que é aquele que é muito workaholic, né? Que trabalha e pensa que, e às vezes você pensa assim, poxa, mas o workaholic não é uma pessoa positiva, não é uma pessoa que trabalha muito, então por isso ela acaba sendo alguém útil na sociedade, alguém também que não fica descansado de braços cruzados, mas isso é uma concepção mais capitalista, né, de que a utilidade da pessoa está no trabalho, naquilo que ela faz, etc. Eu acho que tudo tem um limite, tudo tem uma digamos assim, condição que precisa ser trabalhada entre a gente, e Saturno pode ser esse limite. Saturno pode ser aquele que dá a medida certa, pondera a quantidade de trabalho que precisa de fato e faz com que a gente entenda que esse trabalho não é o que vai fazer com que a gente seja aceito pela sociedade. Então é bem interessante essa associação feita aí na astrologia. Bom, Afrodite como Vênus. Afrodite representa o planeta Vênus, né? A deusa do amor, da beleza, do desejo e da harmonia, né? Ser oferecida como presente e disputada entre os irmãos reflete a natureza venusiana como objeto de desejo e a potencialidade de gerar competição quando o amor é condicionado ou utilizado como recompensa. Bom, Zeus como Júpiter, Sol. Zeus, né, o rei dos deuses, pode ser associado a Júpiter, autoridade, expansão, justiça, ou ao Sol, o ego, identidade, brilho, né? Então, a dificuldade dele em presentear Áries e sua posterior repulsa indicam uma falha em reconhecer e nutrir o potencial individual de seus filhos, representando um Júpiter ou Sol aflito em relação à expansão, né, da individualidade, do amor paternal e incondicional. Então, esse Júpiter aí está precisando trabalhar, porque na verdade é um pai que não está sabendo ser justo, não está sabendo respeitar, né, os desejos, né, ou respeitar internamente o seu eu verdadeiro, né? Então está tentando expandir numa área que é a da aceitação, a da busca de fazer com que os outros lhe aceitem, e tudo isso não é positivo. E isso eu digo no sentido de que quando você tem um Áries e Hefestos tentando brigar pela garota, pela atratividade, pela capacidade de ser atraído, de ser conhecido, ou de ter uma vida de um bem-estar melhor, que é a vida com a Afrodite, então eles estão disputando entre duas qualidades ou negatividades existentes dentro de si, e isso precisa ser trabalhado com sabedoria. Era como a Lua, ou Vênus, no caso, aflita. É como se fosse uma Vênus aflita, uma Vênus que esteja num detrimento, no exílio, ou que esteja mal aspectada, né? Então a rainha pode ser ligada à Lua, emoções, necessidades, maternidade, ou uma Vênus aflita, né? Relacionamentos condicionados por status e aparência. Um relacionamento assim
até às vezes por conveniência ou por o golpe, alguma coisa desse tipo. Então, a vaidade dela em relação à beleza de Áries e seu subsequente favorecimento de Hefestos por seus talentos reflete uma dinâmica emocional materna baseada em projeções e necessidades próprias e não do bem-estar genuíno dos filhos. Então, essa coisa de saber lidar com o que é real, o que é essencial, o que é melhor para os filhos e não aquilo que é só aparente e superficial é muito difícil e é preciso dessa sabedoria existir também. Aí nessa hora Saturno também vai ser muito útil e aí a necessidade também de Vênus deixar de ser aflita, porque Vênus deixando de ser aflita vai haver uma harmonia melhor dessas questões, então o amor pelo filho vai falar mais alto no sentido de permitir que a mãe busque o que realmente o filho quer, deseja e o que é melhor para ele. Bom, aspectos familiares desafiadores. A rivalidade e a injustiça vivenciadas pelos irmãos podem ser interpretadas como aspectos tensos, quadraturas ou oposições, né, entre planetas representativos em um mapa astral, ou até num mapa familiar arquetípico, vamos dizer assim, indicando padrões de relacionamentos disfuncionais, feridas emocionais e que se perpetuam. Se uma pessoa faz um mapa composto da família, vai enxergar essas coisas todas como esses relacionamentos entre as famílias precisam ser equilibrados. O mapa composto é quando você tira uma média de todos os mapas das famílias, diferente do da sinastria, que você analisa 2 a 2, ou até 3 a 3, ou 4 a 4, mas olhando as posições dos planetas, assim, no mapa composto você faz uma síntese de 2, 3, 4, 5 pessoas. É muito utilizado para a família e é muito utilizado para pessoas que trabalham juntos em uma sociedade, né? A busca por integração planetária. A mensagem astrológica nos convida a integrar as diversas energias planetárias dentro de nós de forma consciente e equilibrada. Áries precisa aprender a expressar sua energia marciana de maneira construtiva, Hefestos a reconhecer seu valor intrínseco além das suas conquistas, Saturno bem integrado no caso, né? E todos precisam aprender a vivenciar o amor venusiano de forma incondicional. Por último, a gente vai ter agora a interpretação teosófica, né? Na perspectiva da teosofia, o mito de Áries e Hefesto pode ser visto como uma alegoria da jornada da alma, das dificuldades do desenvolvimento dos corpos sutis, né, e das consequências da ignorância espiritual e do apego às ilusões do mundo material. O mundo maia, né, o mundo ilusório que faz a gente acreditar que a beleza é o mais importante ou que o trabalho que está sendo feito ali externo é o mais importante, não o que esse trabalho vai trazer para a gente de benefício interior, espiritual, emocional, etc. Bom, Zeus e Hera como mônada divisa distorcida. Zeus e Hera, em sua indiferença e condicionamento do amor, representam uma faceta distorcida da mônada. A mônada divina, né? A fonte de toda a vida, aquilo que é a essência de todos nós, de onde nós partimos como raio, como chispa, né? Ao invés de emanarem amor incondicional, eles manifestam egoísmo e apego às forças, beleza física, talentos materiais, como representação só de muitos outros tantos elementos muito externos e superficiais que a gente poderia colocar como situação que acontece no dia a dia, né? E com isso, eles obscurecem a verdadeira natureza espiritual de seus filhos, né? Áries como o desejo Kama-rupa não integrado, ou o corpo astral, né? A beleza física de Áries e sua reação lasciva a Afrodite, seguida por sua raiva e desejo de posse da terra, simbolizam a terra no sentido de Gaia, né? Terra, a conquista da terra, simbolizam o corpo de desejo, né? O Kama-rupa, o corpo astral forte, né? Um corpo de desejo forte, talvez não tão equilibrado em termos de energia, mas ele bem definido e presente na sua manifestação, né? Sua impulsividade e violência representam a energia do desejo quando não direcionado pela sabedoria e pela compaixão. Hefesto como corpo mental inferior, Kama-manas, sofredor, né? A deformidade física de Hefesto pode ser vista como uma representação das imperfeições e limitações do corpo mental inferior, Kama-manas, quando marcado por experiências de rejeição e dor, né? Sua busca por aceitação através da criação material reflete o apego às ilusões do mundo físico, né, como fonte de valor e segurança, em vez de buscar a verdadeira identidade do eu superior, o Atma Buddha Manas. Afrodite como a atração da Maya, ou ilusão, né?
Afrodite, a deusa do amor e da beleza material, representa a força do Maya, né? Da Maya, que é a deusa da ilusão, né? A ilusão que nos prende no mundo dos sentidos, nos desvia da realidade espiritual. A disputa por ela ilustra como o apego às formas e aos desejos pode gerar conflito e sofrimento. O presente perdido e a herança verdadeira. O presente que exige a Áries, baseado na vaidade, contrasta com a verdadeira herança espiritual, que é o amor incondicional e o reconhecimento da divindade interior. A herança de ódio, discórdia e violência que Zeus profetiza para Áries é o resultado do não reconhecimento dessa verdadeira natureza e do aprisionamento dos desejos egoístas. A Terra como plano material, né, Gaia, a disputa pela Terra simboliza o apego ao plano material e a ilusão de posse. Na explicação de Hermes de que a Terra pertence a si mesma, ecoa a verdade teosófica de que tudo é interconectado e que a verdadeira posse reside no reconhecimento dessa unidade, a vida una, né? Jornada de ascensão. A mensagem teosófica nos lembra da importância de transcender os apegos ao corpo físico e aos desejos egoístas, purificar os corpos sutis e despertar para a nossa verdadeira natureza espiritual. A cura para Áries e Hefesto reside em conhecerem sua divindade interior, libertando-se das feridas do passado e buscando a união com a mônada através do desenvolvimento do amor incondicional e da sabedoria. E isso a gente vê até se refletindo no desenvolvimento dos chakras, no desenvolvimento dos corpos sutis, desenvolvimento no sentido de eles se tornarem cada vez mais bem definidos, mais equilibrados na energia, fazendo com que a gente saiba lidar com isso, não percebendo necessidades ou carências que poderiam parecer existir por ausência de energia em algum desses corpos sutis, porque a gente se identifica tanto com o físico, tanto com os corpos mais densos, que a gente acaba não tendo as experiências que podem favorecer o equilíbrio dos corpos mais inferiores com o que a gente já desenvolveu dos corpos superiores. Se a gente não desenvolveu ainda, a gente não tem essas energias para alimentar, para ajudar a gente a reconhecer um mundo que não é ilusório, um mundo que não é tão material assim. Então a gente pode concluir, né, nisso tudo aí que o mito de Áries e Hefesto ressoa em múltiplos níveis, né, em múltiplos planos, em múltiplas dimensões, né? E através da psicologia junguiana compreendemos as feridas da infância e a dinâmica da sombra, né, do confronto da sombra, da necessidade de enfrentar elas, mostrando que existe muita coisa por trás dessa aparência aí. E pela astrologia a gente identifica as energias arquetípicas em jogo, né, e os desafios nos relacionamentos existentes, né, fazendo comparações com aspectos planetários, configurações planetárias no mapa. E sob a luz da teosofia a gente vislumbra a jornada da alma e a importância de despertar para a nossa verdadeira natureza espiritual, desenvolvendo e evoluindo os nossos corpos sutis, as nossas essências espirituais e aquilo que tem de mais verdadeiro em nós, a vida una. Espero que essas diferentes perspectivas tenham enriquecido a compreensão de vocês sobre o mito que a gente trouxe para vocês, que esse mito também tenha trazido algum conteúdo importante, enriquecedor para a vida de vocês. Deixem um comentário aí sobre o que vocês acham desses temas e o que poderia também fazermos correspondências que a gente não falou aqui, né? Porque afinal de contas, mesmo o vídeo tendo ficado grande, a gente sabe que não cobrimos tudo, tem muita coisa ainda, muito pano para manga, né? Vamos dizer assim. E se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente colocar um vídeo como esse da Cultura Esotérica no nosso canal, tá certo? Nos vemos logo mais e um grande abraço, até o próximo vídeo.